como Jesus fala, conhecerei as árvores pelos seus frutos, como, como, né, um ser que criou todas essas coisas maravilhosas pode não ser bom, não é? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, para te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de podermos estar aqui reunidos em teu nome, Senhor, para te apresentar, Senhor, os nossos deveres, ó Pai. O Senhor nos disse, Pai, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Mas para isso fazermos, Senhor, temos que conhecer a tua palavra, Senhor. Temos que receber de ti, Senhor, a tua unção. Então derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, Senhor, e aprender, e que possamos praticar, Senhor, para sermos, ó Pai, canal de bênção na vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes, nossos amigos, nossos inimigos, e todos aqueles que, por acaso, pudermos encontrar em nossa frente. Usa-nos, ó Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Ensina-nos, ó Pai. Abre a nossa mente. Revela dentro da tua palavra aquilo que é oculto ao nosso entendimento. É isso que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou fazer a leitura aqui do Gênesis. A gente parou aqui na leitura do 24, que a gente não discutimos, né, em diante. Então, vou fazer toda a leitura aqui pausadamente. Vou tentar colocar alguns pontos que, se surgir alguma coisa aqui, a gente discute lá. Vamos tentar finalizar esse capítulo aí. Então, aqui, Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo, Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui a gente já discutiu naquela questão, né, de que dia começa no final no entardecer, né? E amanhã, no outro dia, quando completa o dia, né? Eu tava vendo a pregação de um pastor em relação a isso, e ele trouxe uma explicação muito bonita, porque trazendo uma referência que à noite era como se fosse quando Deus ainda não estava presente, né? Quando ainda os homens não tinham instrução. Então tinha trevas. E aí, então é como se fosse uma alusão ao Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento estava vindo através das leis, através das instruções mais rígidas, né, para que se trouxesse direcionamento para o povo. E isso, por isso que representa a luz à noite, né, o entardecer. Então, por isso que o dia começa tarde. E o final do dia, onde vem a luz, que representa a vinda de Cristo. Eu achei interessante esse paralelo que ele fez. Aqui no 6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Depois, Deus, os, é, o, Deus, o firmamento, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E aqui a gente está falando aqui, né, sobre as águas de baixo e as águas acima do céu, né? E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, e o segundo dia. Então aqui ele vem e faz a mesma sequência, né?
do dia aqui, da tarde e da manhã novamente. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, a esperança, a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem somente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. Pus a semente, esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Aqui eu vi um pastor também falando, fazendo uma alusão sobre o terceiro dia, né? O terceiro dia é onde produz, onde tem semente, né? Onde é, e ele fala um pouquinho disso daí que então esse ciclo dos primeiros 3 dias e o ciclo dos outros demais dias, né? Que sempre ao terceiro dia existe semente e e aí assim até onde é viagem, né? Que a gente não sabe, né? Mas o pastor falando também que é uma referência a Jesus, né? Que sempre, né, a ressurreição no terceiro dia. Então aqui a gente viu aqui que nesse terceiro dia foram as plantas, né? Foram as relvas, tal, né? As árvores frutíferas. E já lá no sexto dia a gente vai ver dos animais, né? As sementes dos animais. Apesar de que no quarto dia também tem algo parecido com isso. Mas é engraçado que no segundo dia e no terceiro dia ele fala sobre águas. E o que o pastor estava dizendo é que a água é sufocante, que ela representa o cumprimento de leis, porque a lei sufoca o homem, né? E Cristo liberta, né? Então a semente liberta, mas a água sufoca, né? Então, tanto no segundo dia como no quarto dia que a gente vai ler agora, tem muita água, né? E a água ela representa justamente essa questão aí do sufocar o homem. Vamos ler aqui o quarto dia. Então, Disse também. Ô Fala, Fábio, querido. interrompendo um pouquinho aí, quando Fala. você fala dessa água aí, eu até frisei aqui quando eu li no primeiro dia, que Deus fez expansão e separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, né? Então, eu até me referenciei e falei a respeito da água salgada, da água salobra e da água doce. Mas existe uma outra água que Jesus mencionou, que eu até ia perguntar para vocês, se vocês leram o devocional que você tem aí, que você pegou aqui em casa. Aí diz assim que certa vez, quando o Senhor Jesus estava envolvido em uma conversa com uma mulher em um poço, ele abordou o assunto dizendo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Porém, então ele prosseguiu falando de outro tipo de água que não pode ser encontrado na natureza. Nossa criação visível que bebesse dessa água, ele explicou, nunca teria sede novamente. Então, aqui Jesus fala de uma água, de uma quarta água, né? Que eu até queria comentar, mas eu não tive tempo. E ontem o negócio aqui não deu certo, eu deixei para lá, né? Mas aqui relata, né? Essa água satisfaz o anseio do ser humano por aquilo que é infinito e eterno. Cristo o dá a todo aquele que vier a ele, o Filho de Deus, pela fé, e que essa água significa. É a rica bênção decorrente da sua morte expiatória na cruz. Todos aqueles que creem em Cristo, todo aquele que crê em Cristo recebe a redenção, a vida eterna e a dádiva do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que capacita os crentes a desfrutarem de uma comunhão feliz com Deus. E o Senhor Jesus Cristo, já na terra, uma comunhão na qual o anseio do ser humano por vida de verdade, amor, segurança, encontram plena realização. Então, é necessário nós citarmos a respeito dessa quarta água, que é a água que nos leva para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Pode prosseguir, varão. Amém. Amém. Aí fica difícil, né, seu Leonardo?
A gente dá sequência aqui, que aí você já vem falar do maná e a gente fica transborda aqui, pô. Não, não, fica difícil não, irmão. Eu só parei esse pedaço aqui que é interessante nós frisarmos, né? É isso mesmo. É isso aí. A Eu água não falei a maravilhosa aí. respeito disso. É isso aí. Então vamos lá, no 14 aqui, ó. Bom dia, Dé. Boa tarde. Oh, meu primo tá aí, ó. Gostoso vê-lo por aqui, Dé. Seja bem-vindo. Então, aqui no 14, né? Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, a gente sabe que é o sol, né? E o menor para governar a noite, que a gente sabe que é a lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Bom, que a gente vai para o 20 aqui, que a gente já discutiu antes. Estou fazendo só uma revisão aqui. Então, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve também tarde e manhã, e o quinto dia. E aí o sexto dia, onde a gente estava vendo lá da questão da semente, né? Que faz a referência, talvez, né, ao ciclo de 3 que é a ressurreição de Jesus. Vamos ver como é que tá aqui. Aqui é o 24 que a gente não leu ainda. Você quer ler, Tamires, pra gente? Do 24 em diante? A gente não fez esse estudo aqui ainda. Leio sim. Diz assim. Na minha Bíblia tem um título, né? A criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre Alô? o gado, Travou. e sobre todo. E Acho que Deus os travou. abençoou. Continua? Ou para? Acho que Quer travou um explicar? pouquinho. Lê de novo do 26 em diante. Acho que travou a internet aí. 26? É. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente,
e que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que lhe há alma vivente, um minuto. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém. Obrigado, Tamires. Acho que estão te chamando aí, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. O meu comentário que eu tenho em relação a isso, eu achei interessante. Bom, essa última parte é maravilhosa, né? Que fala aqui dos animais, os animais domésticos, fala de tantas maravilhas que Deus, né, coloca sobre o nosso domínio, né? E também tem a questão do sexto dia, se a gente for lá e lembrar do estudo lá do Salles, né? Que ele trouxe pra gente, o sexto dia era, bom, quando a criação do homem, né? E pode ter uma representação também, uma referência ao número da besta lá, né? E quando a gente lembra lá no hebraico, o hebraico geralmente ele repete 3 vezes a mesma palavra, porque não tem, por exemplo, carro, carrão, né? Eles não tem superlativo, né? Então, casa, casona, né? Então, para que eles façam esse superlativo, para que reforce a palavra, eles repetem a palavra 3 vezes, né? E pode ser por isso que o 666 seja repetido 3 vezes, né? Bom, enfim. Agora aqui na minha Bíblia, aqui no 27 ele no da Tamires fala machos e fêmeas, no meu fala homem e mulher, os criou. Eu achei interessante. A gente sabe que logo no capítulo 2 depois vai ter a criação do homem em si, né? Mas aqui não me falou macho e fêmea, falou homem e mulher, os criou. Bom, aqui até fala, né? Criou o homem aqui. O homem é a sua imagem, né? A imagem de Deus o criou. E aí eu lembro também de um, de um retiro que o pastor estava falando. O que que é essa imagem, né? É, é falando sobre, não é a parte carnal, né? De Deus, mas é a parte do espírito, né? A imagem a qual se está se referindo aqui, o entendimento ali que foi passado e eu acredito que seja correto, é que nós somos imagem de Deus, mas a imagem não a parte daquilo que a gente enxerga aqui, né? Não a parte física, mas em espírito, né? Em espírito. É, alguém mais quer comentar alguma coisa? Boa noite, bom dia, tudo Boa bem? noite. Boa noite. Tô vendo que o André tá aí, é isso? Meu primo André tá aí. Bom dia, bom Não, dia. o André, o Boa pastor noite. André, não é? Pastor André. Eu pensei que era meu primo. Ah, é o pastor André. Amém, amém, Benção. Benção, pai, tudo amém. bem? Deus te abençoe. Tudo bem, graças a É, Deus. teve um ponto aí que me chamou a atenção, né? Você vê que a gente falou ontem, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? E aí a gente estava aprendendo, né? Que se no princípio, na verdade, em Jesus, né? E, e aí, durante a leitura, se alguém puder ler aí, por favor, que eu tô limitado aqui, mas o Tamir estava lendo e falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é isso? Plural, né? Puder ler de novo aí? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É Tem isso. aí. Você vê que ele fala assim, a nossa, ou seja, ele não é sozinho, né? Olha que interessante esse detalhe aí que me chamou a atenção, né? Façamos a nossa, porque Cristo, né, Jesus, ele foi o primeiro, o primogênito ali, o primeiro a ser, né, o primeiro que veio, e através dele, Deus criou todas as coisas, né, com ele, neles, e aí fala, criamos
a nossa imagem e semelhança. Eu achei maravilhoso, me chamou a atenção esse pedaço aí. Nós somos a imagem e semelhança de Deus mesmo. E eu não sei com relação aos corpos, né? Mas certamente é, eu acho que a gente tem que buscar ali exercer mais a imagem e semelhança de Deus, né? E como é que a gente sabe a imagem e semelhança de Deus quando a gente olha para Jesus? Jesus, ele disse assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, olhando para Jesus, a gente consegue exercer ainda mais, né, essa imagem e semelhança de Deus e, enfim, e nos parecer muito mais com Ele. Isso é maravilhoso, por quê? Porque a gente pode ver através de Jesus o quanto Deus é bom. E quando a gente vê, quando a gente olha para a palavra, né, e olha aí em Gênesis, onde a gente está estudando, que tudo que Deus criou foi maravilhoso. E esse segundo trecho, né, Gênesis se refere exatamente ao Jardim do Éden, né? Que Deus já tinha criado todas as coisas, já tinha feito os céus e a terra, já tinha feito ali as vegetações, os animais. Ele fala isso, né, na primeira parte que nós lemos. E depois ele repete, né? Aí ele vai falando ali das sementes, dos vegetais, da, né, daquilo que serviria ao homem, né? Então, eu entendo ali que Deus está criando ali o jardim do Éden. E que maravilhoso era o jardim do Éden, né? E que maravilhoso é toda a criação de Deus. Quando a gente olha para a criação de Deus, a gente não tem como não se maravilhar, né? Porque tudo que Deus faz é bom. E isso acho que serve de reflexão também, porque Ele nos fez e Ele nos fez bons, né? Então, acho que esse também é um motivo para nós olharmos para os nossos irmãos com um olhar também tentando ali um olhar através do olhar de Jesus, né? Um olhar de amor, um olhar bom e também para olhar para Deus como sendo bom, que Deus é bom, né? Eu acho que o inimigo ele tenta nos mostrar o contrário. Ele tenta nos mostrar um Deus punitivo, um Deus que castiga, um Deus, é, enfim, que mal, um Deus que permite a doença, que permite a maldade. Eu convivi muitos anos com essas dúvidas, né, e essas ilações que o inimigo coloca na nossa cabeça, mas quando a gente olha melhor, né, e estuda a Bíblia, isso nos ajuda a ter uma outra perspectiva, um outro olhar, né? Olhar para o quanto Deus é bom. E, e lendo Gênesis é maravilhoso, né? Porque a gente vê toda a criação de Deus, né? Eu posso dizer assim, nós também somos bons, não no sentido de bom como Jesus repreende, como a gente leu ali, né? Só existe um bom e bom é Deus, mas toda a obra de Deus é maravilhosa, né? Tudo que Deus criou é maravilhoso. Então, assim, Deus também é maravilhoso, né? Como Jesus fala, conhecerei as árvores pelos seus frutos. Como, como, né? Um ser que criou todas essas coisas maravilhosas pode não ser bom, né? Pode não ser maravilhoso também. Então, Deus é maravilhoso. Então é isso. Nesse, nesse versículo aqui que você fala dos façamos, né? Eu lembro que o pastor falou assim que esse façamos aqui são três, né? Jesus, Deus e Espírito Santo também, né? O Espírito Santo tá ali com eles também. E aí eu acho que até a gente tava conversando outro dia, né? Que o pastor tava brincando, né? Bom, eles estavam os três reunidos ali e estavam discutindo, né? Falou, ó, faz o seguinte, né? O Espírito Santo, como que era Jesus falando, né? Que se não fosse, se não desse certo, vai que eu vou e resolvo depois e aí mando você, né?
Então Deus, que ele fez toda a criação, deu toda a confusão, né? A parte pecaminosa do homem ali. E aí Jesus fala, não, eu vou e depois eu mando o Espírito Santo né, e Espírito Santo. Mas eram uns, né, dá a entender que eram os três aqui, né? Deus, Espírito Santo e, e Jesus, né? E esses dias foi até engraçado, porque teve uma criança que perguntou pro pastor no Dia das Crianças, que podiam perguntar, fazer pergunta pro pastor, quantos anos Jesus tinha? E aí me veio isso na cabeça, né? Quantos anos Jesus tem, né? São 2025 anos, né? Ou a eternidade, né? Fica a questão aí. Se alguém quiser comentar mais, né? O James estava falando que tudo que Deus faz é bom, né? Que analisando assim, eu falei, mas também depende de como a gente vê, né? Determinadas coisas. Tudo que Deus faz é bem feito, é bonito, é plausível, mas depende muito dos nossos olhos também, de como a gente vê as coisas, e como nós olhamos para o nosso irmão, de maneira que nós olhamos para ele e podemos observar nele as características que Deus tem nos dado, poder ver a pessoa com amor, com dedicação, né? Podemos observar os dons da pessoa e podemos tirar algo de bom do nosso próximo, bom ao ponto de somarmos, né? Para podermos usufruir daquilo que se soma. Isso é muito bom, muito importante. Pode falar. Nossa, você comentou, nossa, foi muito maravilhoso seu comentário aí, né? Depende do nosso olhar. E isso é tão verdade que, assim, veja, a gente volta de novo no Jardim do Éden, né? Acho que eu já cheguei a falar isso aqui uma vez, uma reflexão muito maravilhosa, assim. A gente vai passar por aí, por isso. Quando Adão e Eva pecaram, né? Veja, a gente está vendo a criação de Deus agora, né? Ele criou o mundo, criou os céus e a terra, criou o Jardim do Éden, perfeito, maravilhoso, tudo perfeito. Quando ele come o fruto proibido, quando ele peca, o que que acontece? Acontece alguma coisa em volta dele? Nada. Nada acontece do lado de fora. Tudo que acontece, acontece do lado de dentro de Adão e de dentro de Eva. No momento em que eles comem o fruto, algo dentro deles muda. O olhar deles muda. E eles passam a ter vergonha um do outro, passam a ter medo, passam a enxergar o mundo de uma maneira diferente. A mudança foi no olhar deles e não no mundo, não no externo. Então, esse seu comentário, A ele, mudança vem de dentro para fora. exato, exato. E a mudança, exato, tanto para o mal quanto aconteceu quando pecou, quanto para o bem, quando a gente aceita Jesus, a mudança ela é interna. Então, a primeira acontece dentro de nós, muda o nosso coração, o nosso olhar sobre as mesmas coisas. Então, o que que acontece conosco, né? Sim, a gente vê uma situação, mas o entendimento muda. O olhar para aquilo muda. Antes eu olhava com raiva, com ódio, com impaciência, agora eu começo a olhar com amor, com entendimento, com gratidão, com graça. Essa mudança, ela acontece dentro de nós, né? Então, assim, nossa, isso foi maravilhoso, você ter tocado feito essa observação aí, pai. É o nascer É, de novo, né? é o nascer de novo, que é interno, né? Nascer para a vida eterna. É o novo nascimento. Isso é importante, né? É aquela quarta água que eu citei.
Mas é muito bom, amados, poder estar aqui com vocês, estudando a palavra de Deus, refletindo sobre ela. E Deus está aqui nos revelando aquilo que é oculto ao nosso entendimento, para que possamos crescer, né? E, e vivermos em harmonia e desfrutar de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, e tudo aquilo que Deus preparou para nós, e de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Todas as coisas são para o nosso bem. Tudo que Deus criou foi para o bem do homem. Deus projetou isso de uma forma extraordinária e nós precisamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. E a gente só vai usufruir se nós estivermos em espírito, em comunhão com Ele. Aí nós vamos desfrutar realmente de tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque Ele mesmo fala, comerás o melhor dessa terra. É isso aí. Mais alguém? Tem tantas pessoas hoje aqui, nós estamos com a Sara, com o Samuel, com a Marineide, com a Ruth, o pastor André, que eu não conheço, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Gostaria de Conhece? O senhor ouvi-los. conhece sim, pô. O André já esteve conosco aqui, começou o estudo de Apocalipse conosco, É aqui lembra? de aqui de Guarulhos? De Guarulhos, que tem Ah, sim. Então eu o conheço, sim. Instituto. Tá certo. Amém. Então tá aí aberta a oportunidade para alguém comentar alguma coisa. Tamires, vai falar alguma coisa? Acho que o André, depois a gente fazer uma oração pra ele. Ele não tá se sentindo muito bem esses dias aí. Tomando medicação, tá? A gente vai orar pra ele, lembrar de orar pra ele no final aí do devocional. Não sei se Muito acho bem. que ele não tá conseguindo falar, né? Mas Mas amém. alguém quiser comentar mais algo, Sara, se você quiser falar alguma coisa, querido, fica à vontade aí também. Lê pra gente o devocional de hoje, então, Samara. O devocional de hoje, ele nos fala, né? No Salmo 119, 59 ao 63, considerai os meus caminhos e voltei os meus pés para os meus testemunhos. Companheiros, sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Considerai os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Companheiros, sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Aí fala sobre um grupo de moças está parado diante de uma estante que oferece literatura cristã aos pedestres. Uma delas aponta para uma Bíblia e nos conta: comprei este livro de você há um ano e desde então tenho uma Bíblia totalmente diferente. Sem compreender o significado das suas palavras, respondemos: mas a Bíblia não mudou, nem um pouco, no ano que passou. A palavra de Deus não pode mudar. Ela sorriu e disse: mas agora eu vejo por outro ângulo. O motivo é que a Bíblia me transformou. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Certamente entendemos a palavra de Deus, afirma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. E a essa mudança que a moça se referia, então ela se voltou para o grupo e disse em voz alta para os demais: vocês deveriam comprar este livro. Antes de as jovens seguirem em frente, perguntou nossos nomes. Todas as manhãs no intervalo,
no internato, temos um tempo de oração depois do café da manhã. Vamos orar por vocês lá, tá bom? Por isso, gostaríamos de saber os seus nomes. Durante a nossa conversa com elas, soubemos que várias moças também haviam aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. E todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais nasceram de Deus. Então é isso que você frisou, meu filho. Vem de dentro para fora. O nosso conhecimento, a partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração, há uma transformação, né? E essa transformação vem de dentro para fora. Os valores mudam, os valores passam a ser outros. Aquilo que você achava muito importante para você já não é mais. Você renuncia a muitas coisas que você achava interessante, que você achava prioritário, já não é mais. As prioridades passam a ser outras. E isso é muito interessante, porque você passa a viver uma nova vida, né? Uma vida saudável, uma vida de esperança. Quando Deus fala que tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. Ele dá uma liberdade e você restringe essa liberdade, porque você sabe até onde você pode ir. É aquilo que eu sempre digo, né? Nós não precisamos. O que eu penso assim, olha, eu não preciso de um portão, porque eu sei aonde que é o meu pedaço, eu sei onde é o meu quadrado, eu sei até onde eu posso ir, entendeu? E eu sei se eu ultrapassar, eu sei que eu estou ultrapassando, embora não tenha cerca, mas eu sei aonde devo ir, aonde eu devo parar, porque o Senhor está em mim e eu estou nele. E assim a gente vai viver intensamente. Não vamos ser mais um voodoo, uma criatura andando sem direção, sem esperança, sem fundamento e sem fim. Porque a pessoa que não conhece a Deus, ele não sabe onde ele vai se acabar, ou quando vai se acabar, ou para onde ele vai. Não. Mas nós sabemos que vamos morar um dia com Jesus eternamente. É questão de tempo. Não sabemos o dia e a hora em que seremos transportados para essa nova terra, para a nova Canaã. Mas a certeza é, nós iremos morar com Ele. Ele já nos preparou esse lugar. Só depende de nós. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. A viver eternamente com Ele. E tudo que Deus criou, amados, é bom. Quando Deus fala que criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quando o próprio o Samuel falou, ou foi o James que falou, façamos o homem a nossa imagem. Quer dizer, não era só, ele não estava ali sozinho. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós somos lindos, nós somos bonitos. Agora, aquilo que eu disse é como nós olhamos. É o nosso olhar que faz ver. Você, com os seus olhos e com a sua mente, você olha para uma pessoa, você olha para algo, você vai distinguir o que você quer ver, como você deseja ver, para que você possa usufruir daquilo que você está vendo.
É preciso ter esse entendimento. É preciso ter essa revelação para que você possa entender que Deus está dentro de você e que é Ele que faz essa transformação em você. Amém? Esses dias a gente estava falando, né, do processo de evangelização, e quando a gente tinha encontrado um ateu e ele estava falando, né, que ele lia a Bíblia e não entendia nada, né? E aí isso vem trazer esse devocional de hoje, que justamente em relação a isso, né, quais são as lentes que a gente está usando, né, quando a gente lê a palavra de Deus, né? Se a gente não usa as lentes certas, a gente não consegue compreender, né? E uma das coisas que mais me toca também é nós somos divididos em três partes, né? Espírito, alma e corpo, né? E nós, mesmo crentes em Deus, dependendo para qual lado a gente está pendendo mais, a gente pode ter um olhar diferente também para quando a gente lê as Escrituras. Então, quão maravilhoso é a gente o tempo todo ter discernimento sobre isso, né? E ter a nossa alma inclinada ao Espírito, né? Para que a gente possa estar com a lente adequada para poder realmente compreender aquilo que Deus quer ensinar para cada um de nós. Porque às vezes a gente fica tentando racionalizar tanto, né, na alma, ou até mesmo tender, né, para carne, né, e a gente não consegue enxergar aquilo, né, não consegue ter, né, revelado aos nossos olhos aquilo que realmente Deus quer trazer para cada um de nós. E quão maravilhoso é. E como é que a gente sabe, né, se a gente está tendendo mais para o espírito, mais para a alma, mais para o corpo ou mais para o espírito, né? Enfim. Mas eu acho que tem algumas coisas que me direcionam nesse sentido. Uma delas é os frutos, né, das árvores, né, que fala lá, né, tem aquela passagem que fala quais são os frutos que a árvore tá, né, se são frutos bons, então é bom, né? E uma outra coisa também é o coração quebrantado, né? Eu acho bonito quando o senhor fala, né, que assim, eu não tem um dia que eu vou no culto e eu não tenho não sofro uma transformação, né? Deus não me quebra, né? O Espírito Santo não me quebranta, né? Eu choro, eu me derramo na frente de Deus, né? Eu me derramo na frente de Cristo. Eu acho que isso é um outro sinal também que nós estamos sendo lavados e curados, né? E inclinados mais às coisas do Espírito. É, É, quando nos reunimos, ô Fábio, quando nos reunimos no templo para adorar a Deus, ouvir a palavra dele, nós precisamos desejar, desejar sentir a presença dele, porque ele está no meio de nós, mas nós precisamos senti-lo. Mas como senti-lo? Nós precisamos desejar senti-lo para poder sair dali cheio, sair dali gostoso, né? Essa palavra também leva lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que fala: Vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas eles buscavam muitas invenções, né? Então, a Bíblia, ela já relata tudo que nós precisamos saber. Ela relata tudo aqui. Quando Deus falou lá para Nicodemos, ó, o vento sopra onde quer. Você sente, você ouve a sua voz. Você não vê nem de onde vem, nem para onde vai, você não sabe. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o que nós necessitamos está aqui. Nós não precisamos sabe, nos aprofundar muito, porque senão a gente se perde. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido é as pessoas mais simples, é aqueles que nada têm, que nada possuem, é aqueles que Deus se apresenta, se revela, porque ele fala que ele veio para confundir os sábios. Então vamos, ó, sabe, nos manter na nossa humildade,
que ele vai fazer o que é bom para nós. Nós vamos poder compreender, nós vamos poder senti-lo. E vai ser muito bom para nós. Amém? A Sara quer falar alguma coisa, ela está com a mão levantada aí. Tem com oportunidade, Sara. Bom dia, paz do Bom dia. Senhor. Bom dia, Paz. Tiago. Uau, como a palavra diz, é lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Essa passagem de Gênesis, ela é poderosa, e aí eu quero voltar no sentido da criação, que a gente já falou aqui, né, sobre o poder da palavra. E quando a gente vê aqui Gênesis, a gente vê que quando Deus ele vai criando, todo ser que ele cria, dentro desse ser é criado algo. E a gente vê uma outra, um outro padrão de semelhança de Deus que nós temos, que ele colocou em nós, que é o poder de gerar. É por isso que a primeira palavra, né, que o Senhor, ele libera, a primeira bênção, ele fala, né, é frutificar, né? A primeira palavra profética dirigida à criação é gerar. É o primeiro mandamento divino de Deus. Então Deus fala, né, para Adão, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, que está em Gênesis 1:28. A gente vai ver que quando Deus ele faz a separação, ele dá ordem para a terra ser gerado os seres viventes, para o mar também os seres viventes. E Eva, ela tinha que ser gerada através de Adão. Por que através de Adão? Porque Adão, ele agora precisava gerar algo também. Porque ele tem esse padrão, imagem e semelhança de Deus, ele tem que ser um ser gerador. E eles dois juntos precisavam gerar algo, que aí vai gerar a humanidade, né? Então, olha o padrão. Então, Deus coloca em nós a imagem e semelhança dele, que nenhum outro ser vivo tem, que é o poder da palavra, e ele dá também para a gente esse poder de gerar. E aí, quando a gente fala em gerar, quando ele dá essa bênção aqui, que eu falei agora em Gênesis 1:28, ele fala de frutificar, né? Que é produzir resultados, manifestar propósitos, gerar algo que gera algo que recebeu, né? Multiplicar, que é expandir. Como é que eu estou expandindo esse conhecimento que Deus está me dando? Porque tudo aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida será cobrado, né? E como é que eu estou expandindo? Eu estou retendo a sabedoria, eu estou retendo aquela semente, ou eu estou fazendo essa semente ser multiplicada, né? Eu estou replicando, eu estou formando pessoas que têm sede de ouvir a palavra de Deus, e aí isso também entra na esfera, né? Familiar, trabalho, como é que eu estou multiplicando aquilo que Deus tem derramado sobre mim, sobre os meus subordinados, sobre a minha família, e como é que eu também estou multiplicando, enchendo a terra? Estou ocupando espaço com a presença e a glória de Deus, ou eu estou sendo mais um, ou estou me escondendo, ou estou ficando na inércia? E isso é muito poderoso, porque isso faz também lembrar quando Yeshua, ele amaldiçoou a figueira, né? Que ele disse que a figueira que não dá fruto, ela deveria ser arrancada fora. Então, hoje, vocês falando sobre essa passagem me trouxe essa reflexão, né? Meu Deus, qual a área da minha vida que eu não estou gerando? Porque se eu tenho esse dom, se eu tenho essa capacidade, olha que o ser humano ele não usa 10%, né? E a gente tem esse impacto no mundo que a gente está hoje, nesse avanço tecnológico tudo, por causa desse poder da criação e de gerar que Deus nos deu. Agora, imagina o povo de Deus, o povo que é aliançado com Deus, como isso não é mais potencializado? Então, qual é a área da minha vida hoje que está seca, que está precisando ser gerada, que está precisando de frutificar, que está precisando de fertilidade? Então, é uma coisa que a gente. O Espírito Santo começou a me ministrar muito aqui, né? O Espírito Santo me mostra qual é a área, para eu poder orar, para eu poder clamar ao Senhor, para eu poder me posicionar como o primeiro homem, mas não um homem caído, mas um homem que recebeu a autoridade de Yeshua para voltar a ter autoridade, para voltar a frutificar, multiplicar e dominar, né, a terra nesse sentido. Então, assim como o Espírito Santo falou comigo, eu queria compartilhar isso com vocês, para que a gente possa se examinar e dentro disso deixar o Espírito Santo falar. Vou aproveitar a oportunidade, Sara, você comentou aí a respeito da fruteira e frutífera. Eu sempre, quando às vezes eu prego, eu relato para as pessoas, né? A fruteira e frutífera. Quando alguém, vou dar um exemplo aqui.
quando alguém está perdido ou está procurando um endereço, e chega em você e, por gentileza, senhora ou senhorita, você sabe onde é que fica determinada rua? A rua fulano de tal? Você não sabe. A pessoa que não tem, que é uma frutífera, infrutífera, ela fala na hora, ela fala, não sei. Ela dá uma resposta que deixa a outra pessoa sem ação. Mas se você, naquele momento, mesmo não sabendo, ó Senhor, eu não sei, mas espera aí, olha em volta de você, procura alguém que saiba. Ô, cidadão, por gentileza, o senhor sabe aqui onde é que fica a rua fulano de tal aqui? Essa senhora aqui está procurando saber, eu não sei, mas o senhor pode me informar? Quer dizer, você, você não sabia, mas você se incomodou. Você se prontificou a ajudar aquela pessoa. Você passou a somar com ela. Você está entendendo? O que Deus quer de nós é que nós sejamos sempre útil de alguma forma. Nós não podemos ser aquela pessoa seca, sem resposta, sem poder acrescentar algo que venha a favorecer o nosso próximo. Então, quando Jesus chegou naquela frutífera, que Jesus estava com fome, ele chegou ali e não havia fruto na frutífera. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos dar fruto. E, de alguma forma, nós temos que dar fruto. Nós não podemos ser essa pessoa sem dar fruto. Nós temos que dar uma resposta. Nós temos que mostrar a que viemos. Por que somos diferentes? Você entendeu? Vocês entenderam? Amém. Amém. Me lembra Amém. muito a questão do amor, né? Se a gente for perguntar pra gente o que que é o amor, né? O amor é, bom, se dar ao outro, né? Quando a gente para de olhar pra gente mesmo e olha mais pro outro, né? Quando a gente começa a compreender que não é sobre a gente, é sobre o outro. A própria palavra diz, né? Morrer, né? Para viver, né? Aquele, né? A semente do trigo que cai na terra e não morre, ela não brota, né? Ela não vive. Acho que tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado, né? O senhor falou isso, Mário, né, na simplicidade ali, né? Do coração inclinado a ajudar ao próximo, né? A amar ao Sim, próximo, né? A se dedicar ao outro e não ficar somente olhando pra gente, né? Pro nosso próprio umbigo, como se a gente quisesse, como se o mundo fosse sobre a gente, né? Né? Os ensinamentos, o propósito fosse sobre a gente. Mas quanto mais a gente se quebra, né, e se desprende da gente, mais a gente vivencia, né, a plenitude de Deus no nosso coração, né? E a gente vê com que as pessoas, faz com que as pessoas também possam, né, ser alcançadas, né, e viver essa mesma abundância, né? Isso é maravilhoso, né? porque a gente vive sempre esperando algo do outro. Nós dependemos um do outro. Nós estamos sempre esperando. Quando você vai perguntar para uma pessoa o endereço, é porque você quer saber. Você está ansioso, você está procurando. Então você quer uma resposta. E de repente a Amém. pessoa é seca, né? E simplesmente não faz nada. Ah, não sei. E também não procura saber, não se interessa. Quer dizer, é uma pessoa seca, fria, né? É E, uma árvore e sem fruto. volta E volta ali em também suportar as injúrias. A gente fala tanto, né? Quem são os nossos inimigos, né? Que fala a palavra, fala mais seus inimigos. São as pessoas mais próximas, né? É a família, os familiares, é aquele que incomoda, é aquele que cutuca, né? É aquele que faz a gente reagir, né? E faz nos provar se a gente está realmente, né, na videira ali. Reagimos como Cristo reagiria, né? Ou reagiria, né? Pela carne, né? Né? Então, como é que a gente está caminhando? Então, isso é transformação realmente, é nos livrarmos do nosso próprio eu, do nosso ego, né? E entendermos que não é sobre a gente, né? As pessoas vão pisar na bola, vão falar coisas que, né, indevidas, vão provocar, né? Vão falar, olha, né, eu sei que é o crente e agora está fazendo isso, está fazendo aquilo, sendo julgado o tempo todo, né? Mas é sobre isso, né? Sobre nos anularmos, né? E entregarmos, né, na mão de Deus e sermos luz por onde nós passarmos, né?
mesmo em frente aos desafios, como os mais próximos ali, cutucando e soltando uma palavra e tal, e nos tirando às vezes do cerne, né? Mas essas são as provações, né? E realmente os grandes desafios aí, né? James, acho que você ia Amém. comentar alguma coisa. Fala, Saninha. Só para completar, acho que o irmão é o pastor, né, estava falando, como é lindo esse padrão, né, de Deus, porque o padrão de Deus é justamente esse. A bênção vem através da gente, mas não é para reter na gente, é para o próximo, é para servir ao próximo. E eu costumo dizer aqui, falar para as meninas que eu discipulo, que é, aquele que frutifica, ele é um destravador, ele é um solucionador para as outras pessoas. Porque aí me lembra a serva de Naamã, né? Não foi ela que trouxe a cura para ele. Não necessariamente vai ser a gente que vai levar o que a pessoa precisa. Mas quando a gente é uma árvore frutífera, quando a gente tem esse poder, a gente entende que a gente tem esse poder em Deus, em Jesus, de gerar, a gente vai trazer solução, como o irmão apontou aí, né? Eu não sei onde é, mas eu posso parar, pensar, então eu vou ser um destravador de bênção para as pessoas. A menina ali, ela não tinha a bênção para trazer a cura, mas ela sabia quem ele deveria procurar para ele receber. E muitas vezes nós ficamos paralisados porque a gente pensa assim, eu não posso resolver o problema da pessoa. Mas às vezes você tem um contato que vai ser um facilitador. Eu sempre digo, né? A gente vai ter tem dois tipos de pessoas, os destravadores, aquele que aponta um caminho para a solução, para a bênção, e aquele que é o roubador de bênção. Né, Dalila, ela roubou a unção de Davi, é aquela que é enviada para roubar. E tem um destravadores que é aquele para empurrar, ó, vá, que o que Deus tem para você é isso. E não necessariamente a solução vai partir daquela pessoa, mas quando a gente se posiciona, Senhor, eu quero ser essa árvore frutífera. Eu quero que quando a pessoa vem até mim, alguma coisa saia de mim. Não seja seco, eu não sei. Não, peraí. Embora eu não saiba, mas deixa eu ver aqui, vou me disponibilizar a servir. Deixa eu ver onde é que é, eu vou tentar te ajudar. Isso é ser um destravador. Às vezes a gente chega no aeroporto com a dificuldade, a gente tem um compromisso, do outro lado tem alguém que vai precisar fazer a cirurgia, a gente precisa acompanhar, aí tem uma pessoa ali dificultando ali no meio, né, com aquela parte burocrática. Aí vem um destravador e facilita, faz. São pessoas que Deus coloca em todos os contextos, seja na esfera espiritual, em todos os contextos, e que sejamos, que possamos se colocar à disposição do Senhor para que a gente seja, né, essa árvore frutífera para alimentar as pessoas que estão com fome. Muito bem. É isso aí, menina. Deus te Amém. abençoe, viu? Amém, todos nós. Oh, glória. Eu queria só agradecer e, e a Sara comentou, né, do poder da palavra, que eu acho que nesse primeiro capítulo aqui é maravilhoso, né? Realmente o poder da palavra. E a gente aprende, para quem fez o CIS também, a importância de a gente estar sempre profetizando e falando coisas boas, porque a palavra realmente tem poder. E aí eu percebo que o tempo vai passando, e aí a correria do dia a dia, como Jesus fala, né? Quando ele fala a parábola lá da semente, né? Que vai caindo pela estrada, e aí às vezes ela vai morrendo, porque o dia a dia nos consome. Por isso que é importante a gente estar aqui todo dia sendo relembrado e, e o poder da palavra. Isso foi maravilhoso, porque somado ao poder da palavra, que Deus criou todas as coisas, inclusive a nós, é maravilhoso, porque ele fala ali no 27, né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida.
a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, e foi o sexto dia. Ou seja, maravilhoso, né? Como Deus ele nos cria realmente a imagem e semelhança em tudo, né? Como a Sara comentou, no poder da criação, na palavra e no subjugar e o domínio das coisas. Então, eu acho que isso é importante para nossa identidade, né? E aí, assim, Jesus vem trazer, inclusive, o contraponto disso, né? Porque às vezes pode pensar assim, realmente, eu tenho que dominar mesmo. E aí quer dominar sobre os outros, quer dominar, é o inimigo, né? É, mas não, assim, o coração bom, coração que olha com amor, aquele exemplo trazido pelo próprio Cristo, que foi o arquiteto do mundo, ele nos ensina a dominar. E ele que foi o maior em humildade e servidão é o que domina sobre todos os céus e a terra. Então, que possamos dominar também a nós mesmos, né? A palavra em benefício de toda a criação de Deus, né? De Amém. tudo aquilo que Deus colocou ao nosso domínio, ao nosso subjugo, para que realmente sejamos a sua imagem e semelhança, né? Amém. Amém? James, olha que poderoso. Você falou que todo ser foi criado na palavra, né? Já falou aqui. Mas o único ser que foi criado com as mãos de Deus foi nós. O homem ele não foi criado com a palavra. Deus ele tocou, né? Porque se nós somos imagem e semelhança dele, a gente tinha que ser gerado a partir dele, não somente com a palavra dele. Você vai ver que todos os seres ele dá o comando, né? A natureza tudo. Mas nós somos tão privilegiadas, porque como a gente tem, né, os dois mundos dentro da gente, o céu e a terra, o espiritual e o físico, então a gente não poderia ser só criado pela palavra. Então o próprio Deus nos tocou, formou, né, ali o boneco através do barro e nos fez, da mesma forma quando foi fazer Eva, né, ele tirou da costela. Então, olhe como nós somos privilegiados dentre todos os seres viventes, sobre todas as criaturas. Não bastou só a palavra, teve que ter o toque de Deus. Uau, poderoso. E também teve que ter o espírito Glória a que ele Deus. soprou dentro da gente, certo? Isso, O mais exatamente. importante para mim. A gente está falando aqui Glória a da, Deus. É o da. fôlego, né, de vida. A gente está É o falando aqui. fôlego de vida que sem ele não estaríamos aqui, né? Mesmo que ele formou a gente ali com o toque dele, fez, igual falou, não foi só pela palavra, mas ele falou que seríamos imagem e semelhança dele, fomos criados, mas o Espírito Santo que habita dentro dele foi passado para nós pelo sopro de vida dele. Então, nós somos parte dele mesmo. Isso. É por isso que os dois mundos estão na gente, né? O espiritual, que é esse fôlego de vida que ele soprou, que ele não soprou nos outros seres, e o físico, que é a terra. Glória a Deus. Amém. A gente estava falando da palavra, né? Quão poderosa a palavra é e tudo mais. E a gente vê que, né, não somente a palavra, né? Com as mãos, os gestos, né? O amor e tudo mais. E aí, quando você falava da palavra, eu me lembrei ontem, porque ontem, quando eu fui embora, é, deixei meus pais lá, eu parei para fazer uma oração com eles, né? Chamei eles, né, no meio da sala para a gente fazer uma oração, para a gente se despedir ali. E o mais curioso de tudo é que não saía palavras, a gente só chorava. E cada lágrima daquela falava mais do que 1000 palavras.
A gente ficou uns 2, 3 minutos tentando falar, mas não conseguia falar, só chorava, só se derramava, a gente só via o transbordo de Deus ali, sabe? O Espírito Santo falando com cada um ali. E a gente vê, assim, como é que o mudo fala, né? O Espírito Santo tá dentro dele, né? O coração dele, o transbordo do coração que... Isso é muito gostoso, isso é muito gostoso. Isso não tem preço. É isso aí, Fábio. É isso aí, meu irmão. Vamos Glória viver a o Deus, né? espiritual. Vamos Olha, orar? Marcos, o tempo passou, hein? É. É tão bom que a gente nem percebe, né? Glória a Deus. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Amém. E Ele quer. Seu Mário, nada a ver com isso tudo, mas o senhor tá todo bonitão hoje. É, É. eu tive que sair logo cedo aqui hoje. Meu Deus do céu. Eu quase cheguei atrasado aqui, mas cheguei a tempo. Essa, viu, Ruth? Deixa eu te falar uma coisa para você. São seus olhos. São seus olhos. É. Isso aí. Quem quer orar pra gente aí Bom que hoje? meus olhos são bons, seu Mário, que o senhor Glória a mantenha. Deus. Ai, ai. Amém. Alguém quer orar pra gente? Gente no coração. Tamires, tá quietinha, quer orar pra gente, Tamires? A Tamir está atendendo lá. Eu vou orar para É, você. amém. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, pelas revelações, Senhor, e pela tua palavra, essa tua palavra maravilhosa, Senhor. A tua palavra de sabedoria, Pai. Tua palavra que criaste todas as coisas. A tua palavra, Senhor, que transforma que, e que tem poder. E que a tua palavra, Santa, Senhor, esteja em nossos corações, nos transformando, Senhor, e nos dando poder e autoridade, conforme a tua palavra nos ensina, Pai, para dominar, mas dominar, Senhor, conforme a tua palavra, conforme o teu ensinamento, conforme o teu jugo, o teu coração, que o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou quando veio à Terra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de conhecer a Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de estar aprendendo sobre Ti e por cada revelação que nos traz. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre a cada vida e sobre a vida de todas as famílias que estão aqui nesse devocional hoje, Senhor. Visita, Senhor, com Teu Espírito Santo cada um. Entrega, Pai, a Tua paz. Entrega, Pai, a Tua identidade. Entrega, Pai, o Teu entendimento, o Teu desejo sobre a vida de cada um. Que haja, Senhor, no coração, mente, alma, no espírito de cada um, Senhor, a tua mensagem, a tua identidade, o teu DNA, que sejam todos capazes de reconhecer isso, Senhor, e realmente agirmos conforme a tua imagem e semelhança e a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade nos céus e na terra para todo sempre. E que possamos, Senhor, ser espelho da tua vontade, ser realmente a tua imagem e semelhança de tudo aquilo que é bom, como foi teu filho amado Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado e a tua bênção, Pai, para nós, para nossas famílias e para todos aqueles que busquem a ti, que possam alcançá-lo, Senhor. E nos use, Pai, conforme a tua vontade, Pede pro nosso irmão André também, para a tua James. honra e glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Pede pela saúde do André também. Amém. Peço a ti, Pai, que o Senhor, nesse momento, visite o nosso amigo André, Senhor, teu filho amado, Pai.
aquele que serve a Ti, Senhor, e que está o tempo todo contigo. Sabemos, Pai, que nós que tentamos andar no Seu caminho, Senhor, sofremos investidas, Pai, o tempo todo. E precisamos muito da Tua proteção, Senhor. Mas a Tua palavra diz que 1.000 caíram ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e não seremos atingidos, porque Tu estás conosco. E eu creio, Pai, eu creio na Tua palavra. Não há força nesse universo, Senhor, maior que a Tua. Então eu peço, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor envie cura para cada um, Senhor. Em especial nessa noite para o André. Que ele venha ser restaurado, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. De toda e qualquer investida, Senhor. Que ele venha ser completamente restaurado, Senhor. Que ele possa servir a Ti, Pai, na sua plenitude. Alegrar a Ti, Senhor, e usar seus talentos para fazer o bem, para servir ao próximo, como Teu Filho amado nos ensinou. Que o Teu nome seja louvado e glorificado, Senhor, através das nossas obras e através das obras dele. E que seja tudo tão somente para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. vai pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.